Hoje a gente vai falar sobre uma espécie de arquiteto invisível, um que mora dentro de cada um de nós. O problema é que, às vezes, esse arquiteto constrói muros onde deveriam existir pontes, sabe? E acaba nos prendendo em padrões que a gente nem entende direito. A ideia aqui é usar uma obra muito importante da psicoterapia para a gente entender e começar a desconstruir essa rigidez da nossa personalidade. Já parou pra pensar nisso? Porque certas coisas ruins parecem que acontecem de novo e de novo. Porque a gente acaba caindo nos mesmos problemas nos relacionamentos ou se sente travado na carreira, como se estivesse num looping eterno. A resposta pode ser surpreendente. Muitas vezes não é azar, é arquitetura. Uma arquitetura interna que a gente vai explorar agora. E é aqui que o problema se manifesta na vida real. Pessoas que são brilhantes, mas que não conseguem manter relacionamentos íntimos. Profissionais super talentosos que se sentem completamente insatisfeitos. Aquela sensação de infelicidade que fica ali, no fundo, mesmo quando a vida parece estar boa por fora. Muitos de nós conhecemos esses sentimentos de perto. Eles não são o problema em si, mas os sintomas visíveis de uma estrutura que está escondida. Então, vamos dar nome aos bois. Que força invisível é essa? A primeira coisa é esquecer aquela ideia de uma sorte ou de uma falha de caráter. A psicologia tem um nome bem específico para isso, e entender esse nome já é o primeiro grande passo para a mudança. O conceito é rigidez da personalidade. Pensa assim, é como se o sistema operacional da nossa mente, em vez de se atualizar com o tempo, ficasse travado numa versão antiga. Ele continua rodando no piloto automático, forçando as mesmas reações aos mesmos problemas, mesmo quando essas reações já pararam de funcionar há muito tempo. E o mapa que vai guiar a nossa exploração vem deste livro aqui, que é fundamental na área, Psicoterapia Dinâmica das Patologias Leves de Personalidade. É ele que nos dá uma estrutura, um caminho, para entender algo que por dentro muitas vezes parece um verdadeiro caos. Mas, ok, de onde vem essa rigidez toda? Como é que esses muros foram construídos? Para entender isso, a gente precisa olhar para como a mente se forma, para sua própria arquitetura. O nome técnico pode assustar um pouco. Relações objetais internas. Parece complicado, mas a ideia por trás é muito poderosa e até que simples. Basicamente, desde a infância, a nossa mente vai criando modelos de como os relacionamentos funcionam, tudo baseado no que a gente viveu. São como moldes internos que acabam definindo a nossa vida psicológica inteira. A melhor forma de entender isso é pensar nesses padrões como roteiros mentais. É isso mesmo, como se fossem pequenas peças de teatro que rodam na nossa cabeça, no automático, e que a gente acaba encenando sem perceber nos nossos relacionamentos. O primeiro passo para a liberdade é se dar conta de que somos atores seguindo um roteiro, e que talvez esse roteiro possa ser reescrito. Ok, até aqui a gente entendeu o problema e de onde ele vem. Agora, a parte mais importante. Como é que se sai disso? Vamos dar uma olhada na solução que essa abordagem propõe. A terapia proposta tem um nome específico e bem comprido. Psicoterapia Dinâmica das Patologias Leves de Personalidade. Para facilitar, a gente pode chamar pela sigla, PDPLP. Pense nela como a ferramenta que foi desenvolvida justamente para desmontar aquela rigidez que a gente viu lá no começo. E olha só que interessante essa citação do prefácio do livro, que resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo. O objetivo não é ter um terapeuta dizendo o que fazer, mas sim capacitar a pessoa a responder por si mesma. Como eu decido o que fazer agora? A palavra-chave aqui, sem dúvida, é autonomia. E aqui está a grande virada de chave, a grande diferença. Muitas terapias focam em tratar os sintomas, a ansiedade, a depressão. É como podar as folhas secas de uma planta doente. A PDPLP vai mais fundo, ela quer chegar na raiz do problema. O objetivo não é só se sentir melhor, mas sim funcionar melhor, mudando a própria estrutura da personalidade para que a mudança seja para valer, seja duradoura. O processo terapêutico pode ser resumido de forma bem geral nestes 3 passos. Primeiro, entender quais são as defesas que mantêm essa rigidez toda de pé. Segundo, desenvolver a capacidade de tolerar, de olhar para partes de si que antes a gente mantinha bem longe da consciência. E, por fim, o terceiro passo, ao fazer isso, integrar esses aspectos. E é essa integração que leva a uma diminuição natural da rigidez e a um aumento da flexibilidade. E tudo isso nos leva ao objetivo final de todo esse processo. É uma meta bem ambiciosa, mas o resultado é transformador. O objetivo final tem um nome: mudança estrutural. E não é só um ajustezinho, não. É uma reorganização profunda da personalidade. É como sair de uma gaiola e ir para um campo aberto.
deixar para trás um funcionamento rígido e adotar um modo de ser mais integrado, mais flexível e, acima de tudo, muito mais vivo. E os resultados dessa mudança estrutural são profundos. Eles vão direto naqueles problemas que a gente viu lá no começo. Uma capacidade maior para a intimidade, a possibilidade de finalmente usar todo o seu potencial profissional e uma melhora que fica, uma melhora permanente na qualidade de vida. E um ponto crucial, a pessoa desenvolve a capacidade de lidar com a ambivalência, com os sentimentos conflitantes, que é algo essencial para ter uma vida emocionalmente rica e madura. E isso tudo nos deixa com uma pergunta poderosa para a gente pensar. E se a verdadeira mudança não for sobre apagar o nosso passado, mas sim sobre integrar ele? Talvez a liberdade não seja se livrar das nossas partes quebradas, mas usar todas as nossas peças para construir um futuro com mais escolhas, mais flexibilidade e, no fim das contas, com mais vida.